Se você lê um texto da Bíblia fora do seu contexto, você pode inclusive ter entendimentos equivocados sobre aquilo que a palavra do Senhor quer falar com você. Olá, meus amados, Somos Podcast. Aqui quem vos fala, Pastor Júnior, mais uma vez. Estamos aqui para conversar um pouco com os amados a respeito da interpretação da Bíblia, a palavra de Deus. Queridos, olha, é basilar saber que a Bíblia é um livro. A própria palavra Bíblia, ela vem do original biblos, que significa um conjunto de livros. Dado esse conhecimento, nós precisamos entender que o livro precisa ser entendido, tá certo? Como um todo. Então, quando a gente vai observar, irmãos, a hermenêutica, que é a ciência da interpretação, e a hermenêutica bíblica é a ciência da interpretação da Bíblia, ela nos ensina que nós devemos considerar o texto, o seu contexto imediato, o seu contexto imediato, ou seja, textos que vêm antes, que vêm depois, capítulos que vêm antes, que vêm depois, nos ensina a considerar o livro como um todo, nos ensina a considerar o Testamento como um todo, por exemplo, o Novo Testamento e o Velho Testamento, e nos ensina também a considerarmos a Bíblia como um todo, certo? Isso é básico, tá bom, queridos? Básico, para entendermos a palavra de Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui aos irmãos. A Bíblia diz no Velho Testamento que, principalmente nos Salmos, você vê homens de Deus orando para que o Senhor destrua o inimigo, abata o inimigo, certo? Quando a gente vai ler esse texto no Velho Testamento, o que dizer disso, tá bom? No Novo Testamento. Será que Deus pede para você orar para a destruição do seu inimigo? Eu digo pessoa, não é o diabo, pessoas. Será que ela te orienta a você odiá-lo, a você não amá-lo? Então, quando a gente lê a palavra, a gente precisa entender sob perspectivas diferentes, temporais. Por exemplo, a veterotestamentária, que é o entendimento do Velho Testamento, e o Novo Testamento. Então, eu não posso ler versículos do Velho Testamento para fazer uma aplicação na minha vida segundo a perspectiva do Velho Testamento. Por exemplo, Davi matou Golias, que era inimigo do povo de Deus. Você vai ter que matar alguém? Não. Então, não. Essa é uma visão de matar o inimigo, da pessoa. Essa daí é uma visão veterotestamentária, destinada a um povo específico, que é o povo judeu. Para a igreja, não. O Senhor diz: amai os vossos inimigos, orai pelos vossos inimigos. E não tem uma visão, uma perspectiva de Velho Testamento. Certo? Então nós precisamos considerar, queridos, muitas coisas. Depois eu vou fazer um texto específico, fazendo um paralelo sobre o que era o inimigo no Velho Testamento e o inimigo que era no Novo Testamento. Mas nós aqui estamos para falar, irmãos, veja o que é o entendimento equivocado que a gente pode ter de um texto. Veja só, vamos lá. 1 Coríntios 2,9 diz assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o que o ouvido não ouviu e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Então vamos lá. Então, quando eu pego, irmãos, esse verso de forma isolada, tiro ele do contexto, olha o que o texto está dizendo, que Deus preparou coisa para aqueles que amam, que os olhos nunca viram, que o ouvido nunca ouviu, que não subiram o coração do homem. Deus preparou essas coisas, está lá preparada, reservada. Aí alguns vão dizer, só isso aqui que Deus preparou é a revelação, ou fala, é a eternidade, é aquilo que está oculto, é um mistério. Realmente quem fala isso é porque não lê a Bíblia, não sabe ler a Bíblia. Irmãos, não pode haver
leitura bíblica sem observar texto e contexto. Isso é princípio base de português. Estudo do português. Primeira coisa, primeira regra do estudo de português da interpretação. Leia todo o texto. E a gente não pode, o texto aqui não é um verso, irmãos. Às vezes é um capítulo, às vezes é uma perícope, às vezes é o livro todo para que você possa entender por que aquele verso está falando aquilo do que está tratando, de quem está tratando, etc. Olha só, veja o que o texto está dizendo. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, eita, meu olho não viu, meu ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para que o amam. Tudo bem. Vamos para o versículo 10? Vamos lá. Vamos para o versículo de número 10, certo? Vamos considerar o versículo número 10 aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Olha só. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Veja, aquilo que o olho, verso 19, só para a gente fazer o gancho aqui. Como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que subiram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Tudo bem. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então veja, queridos, quando a gente vai observar o texto e o contexto, olha, um versículo só, um versículo após, só isso, já foi suficiente para a gente entender que aquilo que Deus preparou, que o olho não viu, que o ouvido não viu, que não subiu ao coração, era o quê? A graça, é o mistério, é o evangelho de Cristo. Mas Deus nos revelou, já revelou, não vai revelar hoje, amanhã, uma coisa diferente. Não, já revelou. O Espírito já revelou o Evangelho, a graça salvadora de Deus. Então, você entendeu, meu amado? Então, olha, muito cuidado com essas questões aí de, olha, isso aqui é algum mistério. Não, já revelou, Deus já revelou. Está aqui o texto que nós lemos aqui, ó. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então Deus já revelou. Você entendeu, meu amado, qual é o perigo da gente ler um texto fora de contexto? Pois é, tá bom? Então, queridos, esse aí é o mistério que o Senhor tem para nós, tá bom? Olha só, você tem gostado do nosso conteúdo? Peço a você, se inscreva no nosso canal, certo? Ative o sininho de notificações. Deus, ele tem uma bênção para a nossa vida, para o nosso coração. E eu peço ajuda a você a se inscrever. Porque todas as vezes, todo que nós postarmos vídeos novos, você vai, de antemão, tomar conhecimento de tudo isso. Tá bom? Que Deus te abençoe, que a graça do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Paz e graça a todos.